Fala, galera! Hoje a gente vai trabalhar em nossa última matéria aí dessa unidade do bimestre. Também aborda um pouco aí a parte de número binomial e triângulo de Pascal, que é o binômio de Newton, né? Como o nome mesmo já diz, ele trata de número binomial, né? E vamos compartilhar a tela para a gente poder dar sequência. Deixa eu botar na apresentação. A apresentação. Essa eu fiz um pouquinho diferente, eu botei uma imagem de Newton um pouco mais caracterizada, né, uma caricatura, e aí atrás, né, tem várias representações onde Newton foi importante, né, lei da gravidade, essas coisas assim, que entra mais, não entra tanto às vezes na matemática, né. Vamos lá, a introdução do binômio de Newton. Vamos ter uma visão histórica agora, né? No final de 1664, começo de 1665, o físico e matemático Isaac Newton, o mesmo das leis de Newton da física, ao estudar a aritmética infinitorius de John Wallis, não sei como é que se pronuncia, se é esse mesmo a pronúncia, né? Descobriu o teorema geral da expansão do binômio para expoentes 2, 3 e 4, ou seja, para casos particulares. O desenvolvimento já era conhecido. Newton generalizou essa expansão e daí o nome binômio de Newton. Então, nesse caso, Newton só generalizou uma coisa que já tinha sido estudada, né? O termo geral do binômio de Newton, né, indicado por T1, T2, T3 e até Tn mais 1, né, que é infinitos termos, aí a gente vai depender de quantos termos a gente está trabalhando, né? As parcelas ou termos do desenvolvimento do binômio, x mais y elevado a n, é feito segundo expoentes decrescentes de x. Verifica-se que t mais tk mais 1 é igual a n sobre k, vezes x n menos k e y menos k. Y elevado a k, desculpa. Então, é x elevado a n menos k, y elevado a k, em que n e k pertencem aos naturais e n maior ou igual a k. Então, ele fez uma generalização de alguma coisa que já existia, né, nesses termos aqui da fórmula. Acompanhem no livro de vocês, pessoal, porque aqui no slide, às vezes, como a gente amplia um pouco ou reduz um pouco, a resolução das letras não ficam tão boas. Então, às vezes, para ler e para observar fórmula, essas coisas assim, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, né? Vamos lá. Observações. Para expoentes crescentes de x, basta trocar x por y e y por x, ou seja, lá, t sendo k mais 1 é igual a n sobre k, y n menos k e x elevado a k. Então, para expoente crescente de x, a gente vai inverter. O y passa a ser elevado por n menos k e o x por k. Algumas observações a mais. Olha lá. A quantidade de termos será o expoente mais 1. Então, sempre que a gente tiver um binômio de Newton, a gente vai ter uma relação de termos. Então, se eu tenho x mais y elevado ao quadrado, essa relação de termos, a quantidade de termos que esse produto vai me dar, vai ser o expoente mais 1. Então, sempre vou ter um elemento a mais do que o expoente. Então, se o expoente é 2, eu vou ter 3 termos. Se o expoente é 4, eu vou ter 5 termos, e assim sucessivamente. O termo independente será quando x e y for expoente zero. Por quê? Porque quando x e y tem o expoente zero, qualquer coisa elevado a zero ele é igual a 1. Então, esse termo não vai ter a incógnita em relação a x e y. Então, esse será o termo independente.
Existe expoentes, a existência, né, de termo central ou termo médio quando o expoente for par. Então, sempre que o expoente for par, a gente vai ter um termo médio. Esse termo médio, a gente vai saber, no caso, né, qual será esse termo médio, somando, vamos dividindo o expoente por 2 e somando 1. Se eu tenho um expoente 4, 4 dividido por 2, 2 mais 1, 3. Então, o terceiro elemento dessa equação vai ser o meu termo médio, que vai estar dividindo exatamente essa equação no mesmo número de elementos para a esquerda, do mesmo número de elementos para a direita. Aí aqui a gente tem alguma demonstração, exemplos. Ó. Quantidade de termos será expoente mais 1. Ó. Aqui, ó, x mais y ao quadrado. Ó. O expoente aqui é 2, 2 mais 1, 3. Ó, tenho 3 elementos. Ó, 1, 2, 3. Ó, x mais y elevado ao cubo. Ó, 3 mais 1, 4. Eu tenho ó, 1, 2, 3, 4 elementos. O termo independente será o x com expoente 0. Aí, no caso aqui, não aparece, né? Aí aqui a gente teria que considerar esse aqui, ó, mais ou menos expoente 0, mas aí nesse caso aqui a gente não aparece, mas é sempre os termos independentes sempre são aqueles termos que não aparecem nem o x nem o y multiplicando ele. Bem tranquilo de identificar, eles são bem distintos em relação a isso. A existência de termo médio, a gente vê aqui, ó, nesse aqui, ó, x menos y elevado a 4. E a gente já falou que para a gente ver esse termo médio, né, a gente vai dividir o expoente por 2 e somar 1. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 mais 1, 3. Então, o terceiro elemento desse produto notável aqui, ó, é o termo médio. Nesse caso aqui, ó, aqui, ó, 6x ao quadrado. Voltando, com relação ao termo independente, aqui, ó, esse termo aqui ele é independente de x, e esse termo aqui ele é independente de y, porque ele não aparece. Então, esses termos são independentes. Aí, nesse caso aqui, que são duas incógnitas, eu não vou ter independente dos dois, mas vou ter sim independente de um e do outro. E notando também que ó, a gente segue uma regra. Ó. O primeiro elemento ele vem com o expoente maior ó, da esquerda para a direita. Ó, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, desculpa, x ao cubo, x ao quadrado, x1, x0, que o x não aparece. E o segundo elemento ele aparece com o expoente de maneira do maior para o menor, da direita para a esquerda. Ó. O segundo elemento é y, ó, y à quarta, y à terceira, y ao quadrado, y elevado a 1 e aqui y elevado a 0, porque ele não aparece. Então, assim, os termos sempre vão aparecer relacionados do expoente maior para o menor dentro das extremidades, né? O primeiro da esquerda para a direita e o segundo da direita para a esquerda. Binômio de Newton. Atenção nisso daí, para a gente ver como a relação do binômio de Newton com o triângulo de Pascal, como eu falei na última aula. Observe que ocorre no desenvolvimento de A mais B elevado a N, sendo N o número natural. Ó, 1, 1, elevado a 0, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2. Aqui a gente demonstra que, ó, trazendo do triângulo de Pascal, ó, quando a linha é 0, é 1. Quando a linha é 1, ó, 1, 1. Quando a linha é 2, ó, a gente forma aqui, ó, com esses valores em vermelho, a gente vai formar os mesmos valores que tem no triângulo de Pascal. Então, a gente sabendo alguns valores do triângulo de Pascal para aquela linha, eu já vou saber os valores numéricos que vão aparecer nos meus produtos notáveis aqui. Eu só tenho que operar com relação às suas incógnitas, no caso de incógnita, né? Ou quando for número, eu vou ter que fazer essa multiplicação normalmente. Binômio de Newton é bem isso, né, gente? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó,
essa primeira. E a segunda, sabendo que a gente tem essas relações, né, com o triângulo de Pascal, bem tranquilo. E aí, no caso aqui, a gente só vai substituir, né, n e k quem é, e x e y quem são os valores, quando a gente tem, quando a gente quer determinar o expoente, determinar quem é esse valor, tá? Façam para mim a atividade, página 172, 1, 2 e 3. Qualquer dúvida aí vocês me mandem, né? Para a gente dar uma olhada que a gente vai sanando as dúvidas de vocês aí. Valeu e grande abraço.